A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje para comemorarmos esse Dia dos Pais e, como eu sempre digo, apontando para o Pai perfeito, ao Pai das luzes, ao Pai em que não há mudança nem sombra de variação, ao nosso Pai celestial, né? Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós lemos a partir do versículo 13. E hoje nós vamos falar sobre a lealdade, aonde está a sua, a quem pertence a sua lealdade. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13, nós lemos pouquíssimos versículos, até o 17. E eu creio que os irmãos acharam. Diz assim a palavra de Deus. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram moeda e ele lhes perguntou: De quem é a imagem e a inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos mais uma vez agora, pela iluminação do teu Espírito Santo, que é aquele capaz de abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a sua palavra. Pedimos agora que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Pedimos agora que o Senhor venha tirar todo impedimento que nos impede de ouvir e entender a sua palavra. E que a sua palavra venha trazer grande glória para o seu nome. Que a sua palavra venha exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a sua palavra venha alimentar, transformar, venha mesmo abençoar o seu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que texto maravilhoso. E muitas vezes nós passamos por textos assim, e a gente se pergunta: o que tem nesse texto tão maravilhoso? Mas esse texto é um texto maravilhoso. Maravilhoso. Como sempre, nós precisamos entender o contexto. Uma coisa que nós não devemos e não podemos fazer com a Bíblia é a gente ficar saltando de um lado para o outro da Bíblia, lendo passagens sem conexão umas com as outras, tirando passagens dos seus contextos. Isso não é apenas verdade sobre versículos, porque você tirar um versículo fora do contexto, você pode ter todo tipo de interpretação errada. E muitos se têm feito através da história nisso. Mas passagens completas também se aplica a essa regra. E para a gente poder entender a profundidade do que Marcos está relatando aqui para nós, nesses poucos versículos, nós precisamos entender o que está acontecendo até aqui. O que está acontecendo no contexto imediato, mas no contexto de todo o livro. Se lembre que a partir do capítulo 1 de Marcos, ele quer demonstrar a autoridade de Jesus, como nós vimos, de novo e de novo e de novo. Do capítulo 1 ao capítulo 8, versículo 39, nós temos Marcos mostrando a autoridade de Jesus. A autoridade por meio do quê? A autoridade por meio dos seus exorcismos. Ele é aquele que tem autoridade sobre o mundo espiritual. A autoridade sobre as doenças. Ele é aquele que pode curar qualquer doença. A autoridade sobre a natureza. Até o mar e o vento o obedecem. A autoridade até mesmo sobre a morte, porque Jesus dá uma palavra e as pessoas voltam à vida.
Então, até o capítulo 8, Marcos está demonstrando através dos milagres de Jesus a autoridade que Jesus tem sobre absolutamente toda a criação. Mas a partir do versículo 39, quando Pedro diz e reconhece que tu és o Filho de Deus, esse é o Messias, então Jesus agora começa a ensinar para eles o que significa ser Messias, que estava muito longe e era muito diferente daquilo que eles pensavam. E nessa sessão aqui, nós lembramos que, a partir do capítulo 11, nós vimos a entrada triunfal de Jesus. Nós vimos ele subindo com aquela multidão, entrando em Jerusalém, sendo então aclamado o filho de Davi, o Messias. E aí ele sai dali, ele entra no templo, ele purifica o templo, ele tira ali a mesa daquelas pessoas, vira a mesa daquelas pessoas que estavam vendendo, encontra a figueira no meio do caminho, ele amaldiçoa a figueira que era o símbolo de Israel, que tinha folhas, mas não tinha frutos. É uma denúncia com relação à esterilidade do povo de Deus, que foi chamado para dar frutos, mas não tinha frutos. Aí Jesus é questionado pelos fariseus, pelos mestres da lei, com que autoridade você faz isso? Ainda no capítulo 11. E ele responde a pergunta deles com uma outra pergunta. Eu vou responder a pergunta de vocês se vocês me disserem com que autoridade João Batista batizava e fazia o que ele fazia. Com que autoridade ele fazia isso? E eles então entendem o problema dessa pergunta de Jesus. Porque se eles respondem que João Batista batizava com a autoridade do céu, com a autoridade de Deus, que ele fazia o que ele fazia era verdade, então eles estão em um problema gigantesco, porque eles não aceitaram. Eles reconhecem que João era um homem de Deus, mas não aceitam o seu ensino, a sua pregação, e não aceitam aquilo que ele está fazendo. Então eles rejeitam a verdade. Por um outro lado, se eles falam que a autoridade não vem do céu, que era de João mesmo, ele que decidiu fazer aquilo ali, eles estavam enrolados com o povo, porque o povo cria que João Batista era um homem de Deus, um profeta de Deus. Então mostra que eles têm mais medo de Deus, mais medo dos homens do que de Deus, e de que eles não estão dispostos a aceitar a verdade, mesmo que ela seja clara como o dia, com medo de perder as suas posições. Então eles têm medo dos homens, mais dos homens do que de Deus. Eles não querem aceitar a verdade, apesar dela ser nua e crua para eles. E aí eles dizem, nós não sabemos. Mas essa pergunta, que autoridade, de onde vem a sua autoridade para fazer isso? Jesus ele não responde naquela hora, mas ele vai continuar o texto e ele vai nos mostrar então. O texto vai nos mostrar da onde vem a autoridade dele, por que ele tem autoridade, fora tudo aquilo que Marcos já fez. Porque aí no capítulo 12, Jesus então condena os líderes de Israel, como nós vimos na última mensagem. Jesus, ele vai contar a parábola dos lavradores, que nós vimos da última vez, e ali eles entendem que aquela parábola era contra eles, não apenas contra a nação estéril de Israel, mas a nação estéril e seus líderes, que eram líderes que não fizeram aquilo que o dono da fazenda queria que eles fizessem. E eles vão matar o filho do dono da fazenda. Eles entendem que aquilo ali tudo é contado contra eles, contudo, o texto nos acaba no capítulo 12, no versículo 12. O texto nos acaba dizendo o quê? Que eles foram embora com medo da multidão, eles deixam Jesus em paz, porque eles sabiam que eles não podiam fazer nada com ele. Agora, isso aqui é importante, porque eles não conseguem pegar Jesus, prender Jesus e matar Jesus como eles desejam. Agora eles vão fazer o seguinte, nós vamos ter agora o início de um novo plano. As 3 próximas passagens, eles vão enviar pessoas para tentar pegar Jesus em alguma coisa que ele diz, para tentar descredibilizar Jesus, para tentar expor Jesus como um falso mestre, para tentar então fazer com que ele perca a sua credibilidade com o povo.
É isso que eles vão fazer agora. Note a genialidade de Marcos nessas próximas 3 perícopes, ou 3 passagens. A primeira que nós vamos ver hoje, versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus. Primeiro grupo. Segundo grupo, versículo 18. Depois, os saduceus. Terceiro grupo. Depois, um dos mestres da lei. E por que isso aqui é importante você notar e ler isso aqui com calma e entender o que está acontecendo? Eles enviaram os fariseus, eles enviaram os saduceus, eles enviaram os mestres da lei. Quem são esses 3 grupos? São os grupos que compõem o sinédrio judeu. São os líderes religiosos da nação. Esses são os grupos. Então Jesus ele vai ser testado por todos os religiosos da nação, seja liberais, sejam conservadores. Jesus vai ser testado aqui, e não apenas pelos religiosos, porque o primeiro grupo traz consigo um outro grupo. Qual grupo? Os herodianos, que eram judeus que apoiavam Herodes. Eram judeus pró-Roma. Eram judeus que amavam e tinham seu status a partir de Roma e do governo romano. Então Jesus está sendo testado tanto pelos religiosos quanto pelos políticos. Jesus é um problema para todo mundo. E é exatamente isso aqui que nós vamos ver. E cada um desses grupos vai questionar Jesus, vai desafiar a autoridade de Jesus, em algo que para eles é muito importante. Para os fariseus, por exemplo, a questão do tributo, como nós vamos ver hoje, era uma questão muito importante, porque desafiava a soberania de Israel, a liberdade de Israel em adorar apenas o Senhor, em se submeter apenas a Deus. Era uma razão teológica. Para os saduceus, que eram os liberais do tempo de Jesus, que não acreditavam nem em céu, nem em inferno, nem na palavra de Deus, porque para eles só o Pentateuco que valia, e ainda mesmo assim não acreditavam no Pentateuco, como tinham que acreditar, eram os liberais do tempo de Jesus. Os saduceus, então, perguntam o quê? Querem humilhar Jesus com uma pergunta: o que acontece depois da morte? Eles propõem uma parábola para Jesus. Uma mulher casou com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 homens. Mas nenhum teve filho, ela foi lá para o céu, para o seio de Abraão. Agora, de quem que ela vai ser esposa? Mas eles não acreditam em céu. Eles não acreditam naquilo. Eles querem mostrar a irracionalidade do argumento de se existir vida depois da morte. Aí Jesus vai lá e responde eles. O último grupo, o grupo dos mestres da lei, vai propor para Jesus uma outra pergunta. Qual que é a pergunta que eles fazem para Jesus? Jesus, qual que é o mandamento mais importante? Porque, lembre-se que com Esdras, 400 anos antes aqui, começa-se então o judaísmo do segundo templo, que é o judaísmo de Jesus. Para o judaísmo do segundo templo, que se inicia com Esdras, o escriba, existe uma ênfase na interpretação correta das Escrituras. Então, tudo para os mestres da lei se envolve ao redor da interpretação correta da lei. Então, para eles, a questão de interpretar a lei é muito importante. Jesus, a gente quer saber como que você interpreta. O que é o mais importante de tudo? Então, todos eles vão colocar provas contra Jesus para aquilo que para eles é muito importante. Mas note que quanto mais eles tentam pegar Jesus, mais a autoridade de Jesus é estabelecida. Então essa é a função desse texto aqui. Jesus, ou Marcos, relatando isso aqui e colocando essas passagens em sequência aqui, ele quer nos mostrar a autoridade de Jesus, mesmo sendo testado por todos os meios da religião, por todas as esferas da religião e da política. Jesus, ele é e tem autoridade. A autoridade dele não vem dele mesmo, a autoridade dele vem do Pai, vem do alto. Ele é o Senhor. É isso que Marcos quer nos mostrar. Agora, dado todo o nosso contexto, versículo 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse.
Então note aqui que Marcos deixa muito claro a razão deles de ir até Jesus. Eles não vão até Jesus para buscar conhecimento, para crescer intelectualmente, para conhecer o Senhor. Eles vão para apanhar Jesus. A linguagem aqui, a palavra aqui grega, a linguagem de um caçador que fica à espreita da sua presa. É a mesma palavra. Então eles são caçadores e querem matar Jesus. E é muito interessante, esse texto aqui é um texto cheio de ironias. E a primeira ironia desse texto, porque Marcos ele usa muito de ironia no seu evangelho. A primeira ironia que ele usa aqui, que é chocante para qualquer pessoa que conhece o contexto, é os grupos que se juntam aqui. Por que é ironia? Porque nós temos quem aqui? Os fariseus e os herodianos. E talvez você não tenha a noção de quem sejam os fariseus e os herodianos. Os fariseus e os herodianos, eles se odeiam. Eles se odeiam. Se eles pudessem se matar, eles se matavam. Um grupo não pode ser mais contra o outro. Os fariseus, que eram os detentores da palavra de Deus, os grandes intérpretes, os homens de Deus, os grandes teólogos, aqueles que defendiam a religião, a doutrina sã da religião, eles eram os ortodoxos do tempo de Jesus. Deixa eu colocar uma coisa que talvez vai ofender alguns. Eles eram os presbiterianos do tempo de Jesus. Os caras da cabeça, que conhecem tudo de Bíblia, os caras faziam de tudo para viver de maneira conforme a Torá. E obedecer às leis e os profetas, são os fariseus. Os fariseus, eles odiavam os herodianos, por quê? Os herodianos eram judeus, que ao contrário deles eram os liberais. Vamos colocar dessa maneira, nós temos aqui dois grupos, o da direita e da esquerda. Nós temos aqui os democratas e os republicanos, agora eu ofendo o resto do público todo. Tanto os da direita quanto da esquerda, para mim não importa o que você é. Nós temos aqui esses dois grupos. Esses dois grupos, os democratas e os republicanos, agora se juntam para ir contra Jesus, para matar Jesus, para achar um jeito de desqualificar Jesus. Mas aqui ainda, democratas e republicanos se brigam, trocam farpas, a gente sabe que no final estão falando do mesmo saco, estão tudo junto. Aqui não, eles realmente se odeiam. Porque os herodianos, eles tinham a sua autoridade derivada de Roma. Então, para eles, os dois grupos aqui têm um interesse, aquele velho ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nós temos um inimigo em comum. Quem é o inimigo deles em comum? Jesus. Um deles, por um lado, ele tem um medo de que a sua autoridade religiosa, o status quo da religião seja tirado deles. Porque esse Jesus aí, a interpretação dele é meio louca. Não dá para confiar nesse cara. Do outro, eles têm medo desse Messias, porque um Messias que surge aqui traz uma revolução. Então vai desestabilizar o reino, e nós vamos perder nossa influência política. Então, um lado dos fariseus, eles têm problemas, porque a sua religião e a sua autoridade religiosa vai ser retirada. Porque tudo que Jesus fala é contra eles. Do outro, nós temos os herodianos, que são políticos, e que não querem que a ordem social seja desfeita, porque o dinheiro, a fama, o conforto deles, vem da sua autoridade política. Então, os dois são opostos, mas agora eles se juntam contra Jesus. Por quê? Porque ele é uma ameaça, tanto para a religião quanto para a política. É esse Jesus que eles estão preocupados. Aí eles chegam no versículo 14 com um louvor da boca para fora, um louvor que não muda ninguém, um louvor que não tem verdade nenhuma no que eles estão dizendo. No que eles estão dizendo é verdade, mas dentro deles e para eles é apenas uma bajulação, não tem verdade para eles. Apesar de tudo que eles estarem falando ser verdade, eles não acreditam em nada do que eles estão falando. Eles chegam com uma bajulação para Jesus. Versículo 14. Então eles se aproximaram e disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade.
Aqui então você vê que eles já chegam com esse discurso pronto, uma bajulação, uma rasgação de seda. Eu costumo dizer que toma cuidado com os bajuladores, meu irmão, porque esses possivelmente estão querendo pegar você em alguma coisa. Então eles chegam para Jesus aqui tentando pegar Jesus. Lembre-se do versículo 13, eles chegam para pegar Jesus, para armar uma armadilha para ele. Mas eles já chegam com um discurso manso. Eles chegam falando coisas, bajulações, que na cabeça deles não são verdades. Mas a outra ironia de Marcos agora. Qual que é a outra ironia de Marcos nesse texto? Porque apesar deles falarem tudo que eles estão falando, sem nenhum tipo de verdade para eles, apesar de não acreditarem naquilo que eles estão falando, Jesus vai, com a sua resposta, exatamente fazer isso que eles estão falando sobre ele. Jesus vai ser íntegro, Jesus não tem medo de autoridade de ninguém, Jesus não se atenta à aparência, Jesus não se importa com o que pensam dele. Jesus vai realmente fazer isso aqui que eles estão falando na sua resposta. Apesar deles falarem sem verdade, sem serem verdadeiros, Jesus vai usar isso aqui contra eles mesmos. Jesus vai ser esse homem que eles dizem que Jesus é, e ele é, para responder eles e destruir com o argumento e com a armadilha deles. A partir aí do versículo 14, então, ainda no versículo 14, nós temos o finalzinho, que é a pergunta capciosa, a armadilha que eles fizeram para pegar Jesus. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? E aqui eu não estou repetindo a mesma frase. Se a sua Bíblia estiver aberta aí, você vai ver que tem duas vezes. Meus irmãos, a Bíblia nunca repete nada, se não for muito, muito importante. A Bíblia não usa repetição. Então eles perguntam primeiro, é certo pagar imposto a César ou não? Depois eles afirmam a pergunta de novo, devemos pagar ou não? Eles não querem dar para Jesus nenhum tipo de outra alternativa. É sim ou é não? Ele não tem escapatória, ele não tem para onde ir. Eles não querem que Jesus responda de nenhuma outra maneira, para ele não ter como escapar. É sim ou é não? Agora, para a gente poder entender a profundidade dessa armadilha, a gente precisa entender de novo um pouquinho de contexto do primeiro século. Nós precisamos entender que imposto é esse que eles estão falando. Do que eles estão falando? Esse imposto aqui, que eles estão perguntando para Jesus, se eles devem pagar ou não, era o imposto de 1 denário por adulto, que devia ser pago uma vez por ano a César. Ele foi instituído por César Augusto no ano 6 da era cristã. E quando esse imposto ele foi instituído, um judeu da Galileia, chamado Judas o Galileu, não confunda com Jesus o Galileu, Judas o Galileu, ele se revolta com esse imposto, porque esse imposto era um imposto que demonstrava e deixava claro para todo o império que eles eram sujeitos, que eles eram escravos, que eles eram dominados pelo imperador romano. Esse imposto foi colocado no império para que o império reconhecesse como era maravilhoso ser súdito de César. Como era maravilhoso que César governasse todo aquele império e trouxesse a pax romana, a paz romana, a prosperidade romana. O ano do nascimento de Augusto era tido como o nascimento daquele que trouxe o reino de paz e prosperidade, porque ele era o Filho de Deus. E aí nós vamos vendo que temos muitas relações com o Evangelho, ou com aquilo que Jesus declarava sobre ele. Mas então eles têm ali o privilégio de ser governado por César. É isso que esse imposto representava. Representava que eles não eram livres, representavam que eles não tinham autonomia no seu país, representavam que eles eram escravos de um rei, de um imperador pagão. Isso é o que esse imposto representava. Então,
surge esse Galileu, Judas Galileu, e ele se revolta e fala assim: não a esse táxi, não a esse imposto, nós não vamos pagar isso porque nós nos submetemos apenas a Deus. Então ele causa uma revolta, ele entra no templo, ele purifica o templo, e ele fala não ao imposto, e ele já começa a ser aclamado como um Messias. Vem Roma, pega ele, mata ele, acabou a revolta. Agora então, nós precisamos entender como que funciona isso. A pergunta deles aqui para Jesus, isso foi no ano 6, o que está acontecendo aqui com Jesus, provavelmente aí entre 30 e 40. O que eles estão perguntando para Jesus é: Jesus, você é um revolucionário? Você é um revolucionário? Porque Judas, o Galileu, também disse não ao templo, também limpou o templo, também quis trazer um novo status, uma nova ordem, uma liberdade de Roma. E você, Jesus, você limpou o templo. Você também disse que está trazendo um novo reino. Você também aceitou ser chamado Messias. Você, Jesus, quem que você é? Você é um revolucionário? Por que eles estão fazendo essa pergunta e não estão fazendo a pergunta diretamente? Eles estão fazendo através do imposto. E você, Jesus, o que você fala sobre o imposto? Devemos pagar ou não? Pagamos, sim ou não? Aí a gente tem que entender as consequências de dizer sim ou de dizer não. As consequências. Se Jesus disser sim, se Jesus diz sim, devemos pagar os impostos. As consequências. Jesus então ele vai ser associado com a galera da esquerda. Jesus vai para a extrema esquerda. Não, Jesus ele tá com os romanos. Se ele se associa com a galera da esquerda, o que acontece? Ele perde completamente o seu apoio popular, que odeia Roma, que odeia ser subjugado por Roma. Se ele perde o apoio popular, os fariseus têm a total liberdade de matar ele, porque agora ele não conta mais com o apoio do povo, ele é rejeitado pelo povo. Porque Jesus ele é pró-Roma. Agora, se ele diz, não, nós não devemos pagar o imposto, Jesus é de extrema direita. Mas lembre de uma coisa, a direita odeia Jesus. A direita quer matar Jesus. Então, se ele diz, não paguem os impostos, ele se associa com o lado mais da galera. Mas não adianta nada ele se associar com o lado da galera, porque ele vai ser tido como um revolucionário, e ele vai ser então entregue aos romanos e morto. Aliás, mais tarde, ele vai ser acusado por causa disso daqui. Lá na acusação, ou no julgamento de Jesus, eles vão acusar Jesus de ensinar o povo que não devia pagar imposto. Isso é verdade? Não, nunca foi. Então Jesus, ele se associa com um, ele está morto. Se associa com outro, ele está morto. Tanto direita quanto esquerda, ele está morto. É essa enrascada que Jesus se encontra aqui agora. A pergunta é, como que ele sai disso? Essa é a pergunta. E Jesus é genial. Jesus é genial. Porque nós tínhamos ainda um outro agravante todo esse contexto. Se isso tudo fosse perguntado em qualquer época do ano, já seria um escândalo, já seria uma coisa que Jesus dificilmente conseguiria sair se ele não fosse Jesus. Mas eles não escolhem apenas a pergunta, não escolhem apenas o contexto, não escolhem apenas tudo o que está acontecendo na vida e no ministério de Jesus, mas no momento em que está acontecendo. Lembre-se que nós estamos situados na última semana do ministério de Jesus. Lembre-se que Jesus está em Jerusalém para se comemorar a Páscoa, mas não apenas comemorar a Páscoa, para cumprir a Páscoa. Ele veio cumprir a Páscoa. E o que é a celebração da Páscoa? O que a Páscoa representava? A Páscoa representava a liberdade do Egito. A Páscoa era o símbolo da liberdade do povo de Deus. A Páscoa representava o poder de Deus que foi capaz de tirar o povo do meio da nação mais poderosa do mundo e trazer eles para a terra prometida.
A Páscoa lembrava a eles que o Senhor de Israel é o Senhor, é Deus. De que eles não se submetem a outro rei, a outro imperador, senão ao Senhor. Essa é a Páscoa. Que Deus age com poder em prol do seu povo. Essa é a Páscoa. Então eles escolhem esse dia para acusar ou para tentar fazer Jesus cair numa armadilha. Porque na época da Páscoa, esse imposto, a lembrança desse imposto, ela fervilhava no coração, o ódio fervilhava no coração dos judeus. Só de mencionar esse imposto na época da Páscoa, era um lembrete que eles não eram livres. De que tudo aquilo que a Páscoa representava, não valia nada para eles agora. Porque eles são escravos de um imperador pagão. É nessa época, eles maquinam isso com um planejamento diabólico para pegar Jesus. É o próprio Satanás que organiza tudo isso aqui. É isso que Jesus está passando. Agora Jesus vai dar uma resposta revolucionária. Como que ele vai dar essa resposta? Uma resposta que nenhum e nem outro esperava. Lembre-se que eles fazem uma pergunta bem direta para Jesus. Jesus, sim ou não? O que Jesus responde? Sim e não. Sim e não. Respondendo então a pergunta, Jesus, você é um revolucionário? Sim, eu sou um revolucionário. Mas eu não sou um revolucionário como vocês pensam revolucionário. Eu não trouxe uma revolução conforme vocês pensam revolução. Eu não sou o tipo de Messias que vocês pensam que eu sou. Eu sou um Messias completamente diferente. Eu não vim trocar 6 por meia dúzia. Eu não vim livrar vocês do governo romano para daqui a 50 anos vocês caírem nas mãos de outro povo. Eu não vim tirar vocês da escravidão e da opressão para se tornarem opressores. Jesus ele não veio para estabelecer um reino como os nossos reinos. Porque não é isso que acontece todas as vezes que nós vemos a minoria alcançando o poder. A minoria lá, estou apanhando, estou sofrendo, sou perseguido. Aí eles chegam ao poder. E o que acontece? Eles vão subjugar aqueles que os oprimiam antes. E causar atrocidades ainda maiores. Então, se Jesus vem para estabelecer um reino, igual o reino do mundo, é se trocar 6 por meia dúzia. Israel já foi livre, Israel já foi liberto várias e várias vezes politicamente por Deus. Mudou alguma coisa? Nada. Então Jesus não veio estabelecer um reino como qualquer outro reino. Jesus não é o tipo de Messias que eles esperavam. E ele continua ensinando isso para eles. Então, sim, eu sou um revolucionário, mas não como vocês pensam. Sim, eu tenho um partido político, mas o meu partido político ele não é de direita, ele não é de esquerda. Porque o meu partido político não é desse mundo. O meu partido político é dos céus. Jesus não briga por direita ou por esquerda. Jesus briga pelo reino de Deus, que é completamente outro. Jesus não veio estabelecer o partido de Jesus. Jesus não veio estabelecer um partido político. Agora, o que nós aprendemos de uma maneira muito prática para a minha vida e para a sua vida aqui. Nós aprendemos o louvor que Jesus não aceita também. Porque eles chegam para Jesus com um discurso bajulador, versículo 14. Ele é íntegro, ele é bom, ele é essa pessoa que não se importa com o que os outros pensam. Ele julga com justiça, ensina a palavra de Deus com retidão. Esse é Jesus. E eles falam tudo isso, essa bajulação. E Jesus não acredita em nada que eles falam. Aí, Jesus ele vai expor aqui toda a intenção maligna do coração deles, porque Jesus vai falar assim, por que vocês tentam me pegar? Por que vocês tentam me condenar? Por que vocês tentam armar armadilhas para mim? Por que vocês fazem isso? Então, vai mostrar tudo isso aqui, as palavras vazias e bajuladoras. Vai mostrar que eles são pessoas, que eles são homens de uma religiosidade externa
externa que não afeta o interno. A resposta de Jesus e como Jesus responde para eles aqui, e o tratamento deles para com Jesus, vai mostrar que é apenas um louvor, sem verdade, um louvor, e é o louvor que Jesus não aceita. As nossas palavras vazias e a nossa religiosidade, ela não impressiona Jesus. E de uma maneira muito prática para mim, para você aqui hoje, meus irmãos, nós podemos vir aqui na igreja, nós podemos cantar, falar e declarar verdades maravilhosas como nós cantamos, mas elas são apenas da boca para fora, elas não brotam de um coração transformado, não brotam de um coração que realmente canta aquilo que é verdade na vida da pessoa. Isso é verdade, eu estou cantando, isso é uma verdade na minha vida. Nós podemos, e nós fazemos isso, nós chegamos aqui, nós cantamos, levanta até a mãozinha, de vez em quando bate uma palma. Deixa eu falar uma coisa para você, não é proibido bater palma na igreja presbiteriana, não. Alguns pastores presbiterianos não gostam muito disso, não. Mas você pode bater palma, fique à vontade. Você pode cantar também, você pode abrir a sua boca. Ah, mas eu sou desafinado. Você não veio aqui, o louvor aqui ele não substitui a sua adoração. A Angélica cantando não substitui a sua voz. Ela só está aqui para ajudar, facilitar, guiar o povo. O ministério de louvor, ele tem uma função: facilitar a adoração e não adorar no seu lugar. Então, uma coisa que a igreja precisa aprender é adorar a Deus, é cantar. Se isso que você vem aqui no domingo e diz que acredita que Deus é esse Deus da palavra, que você está cantando, é inadmissível o tipo de louvor que essa igreja apresenta a Deus. Inadmissível. Porque se fosse verdade, você não ficaria com a sua boca fechada. Então tem alguns que cantam sem verdade, outros que não cantam porque não é verdade mesmo. Fica só a exortação à igreja. Então, nós podemos ser capazes de proclamar palavras que nós não cremos, e Jesus não se impressiona com as nossas palavras. Jesus não se impressiona com as nossas palavras. Aliás, computadores colocam palavras juntas melhores do que qualquer um de nós. Está aí o ChatGPT da vida para provar a minha tese. Ele pode colocar um texto muito melhor do que qualquer texto que eu faça, de louvor e adoração a Deus, mas ele é incapaz de adorar a Deus, porque ele não foi feito para a glória de Deus, como você foi, como eu fui. Ele não pode expressar adoração, ele pode falar palavras. Então palavras até um computador pode, mas adoração é só você que pode. E Deus, ele espera receber a sua, porque você foi criado para a glória e para o louvor da glória dele. Então nós somos capazes de pronunciar palavras. Outra coisa que não impressiona Jesus, a nossa religiosidade vazia. Cumprir tabela no culto, que já é um outro problema, porque aí tem a escala, né? Cada semana tem uma escala. Estou muito feliz que tem bastante gente na escala desse domingo. Cada semana é uma escala diferente. Então, nós podemos cumprir uma religiosidade vazia. Não, eu sou crente. Como que eu sou crente? Porque eu falo que eu sou crente, mas a vida continua a mesma porcaria que sempre foi. Jesus, ele não se impressiona com a sua declaração de fé. Jesus se impressiona quando você vive as suas declarações de fé. É uma coisa completamente diferente. Então nós podemos cantar para Jesus. Isso não significa nada. Nós podemos se associar. Eu sou presbiteriano. 3ª geração de presbiteriano na minha família. E daí? E daí? Você é crente? Minha pergunta é: você é crente? Você é crente? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Eu não estou nem aí se seu pai era presbítero, se seu avô era pastor. Aí vai indo. Fala, rapaz, e você é isso aí? Então nós precisamos adorar a Deus com todo o nosso coração, com a nossa vida. E então as nossas palavras vão fazer sentido, e a viver o evangelho que Ele nos chamou para viver, com todo o nosso coração.
Aí Jesus o terceiro, lembra que eu falei aqui do texto? Ironia. A terceira ironia do texto. Jesus, então, versículo 15. Me tragam uma moeda, me dá um denário aí. Me dá um denário. E por que Jesus pede um denário para eles? Já pararam para pensar nisso ou não? Por que Jesus pede um denário para eles? Porque Jesus está fazendo uma denúncia. Porque Jesus, de novo, está pegando ele na própria armadilha deles. Quando Jesus pede um denário para eles, isso significa que Jesus não tem um denário no bolso deles. Mas o fato deles providenciarem um denário para Jesus logo na hora que ele pede, significa que aquilo que eles são contra, eles carregam no bolso. Vocês são contra pagar o imposto, vocês são contra Roma, vocês não querem se submeter a Roma, mas vocês querem usar as estradas, o exército, vocês querem usufruir de toda a infraestrutura romana, mas não querem pagar o imposto romano. Vocês são hipócritas, porque o dinheiro romano está no bolso de vocês. Jesus é genial. Jesus é genial. Me dá um denário. Alguém tem um denário? Ah, não, está aqui, Jesus, está aqui. Uau, você tem um denário. A moeda que era paga o imposto. Uau! Eles já se submetem a César. Eles já estão completamente debaixo do governo de César, protestando eles ou não. Jesus. Mas aí, talvez você nunca tenha visto um denário. O que é um denário? O denário é essa moedinha que está aí atrás, que eu coloquei para vocês verem. E esse denário é o denário de Tibério César. Tibério, e estava escrito isso aqui na moeda. De um lado da moeda, o rosto de Tibério, né? E escrito, Tibério César, filho do divino Augustus. O que isso significa? Tibério, o imperador, filho de Deus. É isso que significava essa inscrição na moeda. Do outro lado da moeda estava escrito assim, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. De todo o império. Ele era o filho de Deus, o imperador e o sumo sacerdote. Ou seja, misturava-se religião e política na mesma pessoa. Nós sabemos muito bem quando nós misturamos as duas coisas o que acontece. Então ele se identificava como filho de Deus, o imperador de todo o vasto império romano e o sumo sacerdote, aquele que representa Deus na terra. Esse é o que a moeda representava. E aí você vai saber o porquê que os judeus não gostavam dessa moeda. Porque ela feria completamente o segundo mandamento. Nós temos uma imagem e nós temos uma adoração a um homem. É isso que essa moedinha aqui representava. É por isso que Jesus pergunta para eles, de quem é a imagem? E o que está escrito nessa moeda? E o fato deles terem ela no bolso já significava que eles já adoravam César. E para mim aqui eu esqueci de novo. Eu queria ter trazido para você, talvez você nunca olhou uma nota de dólar. Mas talvez eu poderia perguntar e pedir para vocês agora que uma nota de dólar, quem tem uma nota de $1 para me emprestar? Mas o propósito disso ia ser apenas esse, dizer que rostos de imperador e reis ainda continuam sendo impressos nas moedas que nós usamos até hoje. E o propósito dessas moedas não era apenas um propósito comercial, era propaganda religiosa. E ainda continua até hoje. Porque muitas e muitas pessoas continuam adorando os Tibérios Césares. Muitas pessoas ainda continuam protestando contra os governadores, contra os presidentes, contra os prefeitos, contra as imagens que estão nas nossas moedas até hoje. Mas nós continuamos nos submetendo a eles. A nossa lealdade é colocada para eles. E como eu sei disso? Porque o Deus desse século e o Deus desse país, ele é verde. E tem o Franklin. Quando tem o Franklin é bom, né, gente? E tem o Franklin impresso na moeda. Qual que é o problema disso? É um problema eu ter o Franklin na minha carteira? Não tem problema nenhum. Que Deus te dê muitos Franklins. O problema é quando o Franklin tem você.
O problema é quando você está aqui e você se submete ao Deus desse país, que é verde e cabe no seu bolso, que continua carregando a imagem do Deus dessa nação. Até hoje não mudamos nada, nada. E como que você faz para adorar esse Deus? É simples, é simples. Eu continuo fazendo o meu full time, o meu part-time, o meu more time, e eu não tenho tempo para nada, nem para ninguém, nem para a minha família, nem para a igreja, eu não me submeto à vontade de Deus. Não, hoje eu não posso me envolver com as coisas da igreja, eu não posso servir ao Senhor. Por quê? Porque servir ao Senhor demanda tempo e dinheiro. Você notou no Antigo Testamento que tudo envolvia o sábado e as ofertas? Tudo envolve sábado e ofertas. O que significa sábado e ofertas? Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Sabe por quê? Sempre está envolvido. A adoração a Deus ela era feita com duas coisas: tempo e dinheiro. Porque aquilo que você coloca o seu tempo e aonde você investe o seu dinheiro, esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Se você não consegue colocar tempo para as coisas de Deus, não apenas vir à igreja, porque tem muita gente que vem na igreja certinho, mas você não consegue colocar tempo diário com Deus, e ter vida com Deus, e se você não consegue colocar sua mão no bolso para investir na obra do Senhor, Deus não é o seu Deus. Outra coisa é, e você fica se iludindo que pensa que a sua religião vazia, sem tipo de compromisso nenhum com Deus, salva você. E eu não estou falando que nós somos salvos pelas obras, mas uma vez que nós somos salvos, as obras nos acompanham. Se você não consegue investir tempo e dinheiro, que são os nossos maiores bens, é porque outra coisa é o Deus da sua vida. E talvez você esteja aqui hoje só para usar Deus como seu trampolim para alcançar o seu verdadeiro Deus. Porque muitas pessoas vêm para a igreja com um pedido muito específico: Deus, se o Senhor me der isso aqui, então, olhe para o então, esse é o seu Deus. Não é o Senhor. Porque se tem qualquer coisa depois, Deus, eu vou te adorar se tem se, Deus não é o Deus da sua vida. Nós adoramos a Deus independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, independente do que aconteça nas nossas vidas. Ele é o Senhor e Ele é digno de toda a nossa adoração. Ponto. E Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é o nosso maior bem, a nossa maior herança. O céu já nos deu tudo, tudo, absolutamente tudo. Deus não escondeu nada de você, Ele te deu o Filho. O Filho. Aonde está a sua lealdade? Quem você tem adorado? O Tibério César ou o Senhor? Então, Jesus finaliza respondendo com a resposta genial desse texto. E eu não poderia deixar de falar dela. Jesus diz sim e não ao mesmo tempo, no versículo de 17. Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, se eu posso parafrasear o que Jesus disse aqui, ele está falando basicamente isso. Deem a César o que tem a sua imagem. O que tem a sua imagem? O dinheiro. O dinheiro que você tem no seu bolso não é seu, é desse país. E quem tem a autoridade sobre esse dinheiro é o governo desse país. Deem a César o que é de César, deem ao Trump o que é do Trump. Mas aí, do outro lado, ele diz assim: mas deem a Deus o que é de Deus. E aqui, o modelo da imagem é impressionante e genial. Porque aonde Jesus está fundamentando a sua teologia? Gênesis capítulo 2. E a imagem de Deus os criou, homem e mulher os fez. O que Jesus está falando aqui basicamente é isso. Vocês devem dar a César o seu dinheiro, porque a imagem dele está nela, mas vocês têm que dar a Deus aquilo que tem a sua imagem, que é você. Então César, ele tem o nosso dinheiro, ele pode ter o nosso dinheiro, mas César não pode ter uma coisa:
César não pode ter a sua lealdade, César não pode ter o seu coração, César não pode ter a sua devoção completa, porque isso só pode ser dado a Deus. Então dê ao governo aquilo que ao governo é devido, mas dê a Deus o que a Deus é devido. E o que nós devemos a Deus se nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança? O que eu e você devemos a Deus? Tudo, absolutamente tudo. O governo pode ter nosso dinheiro, mas todo o resto é do Senhor. É do Senhor. É isso que Jesus está nos chamando aqui então. O que Ele está nos chamando é ter a lealdade completa e absoluta apenas a Deus. A Deus. É só Deus que nós devemos nos submeter com todo o nosso ser. E aí, é interessante que eles não perguntam nada sobre Deus. Você viu eles mencionando alguma coisa sobre Deus aqui? Eles não mencionam nada, eles perguntam, devemos pagar imposto a César, sim ou não? E eles não mencionam nada de Deus, eles não colocam Deus na equação. Mas Jesus aqui, ele faz questão de incluir Deus na equação. Por que ele faz questão de incluir Deus na equação? Porque ele quer deixar muito claro que não existe área da nossa vida que não seja governada absolutamente por Deus. Todas as áreas da nossa vida, o seu bolso, a sua saúde, a sua religião, tudo, absolutamente tudo na sua vida é governado absolutamente pelo Senhor. Porque podem existir imperadores, prefeitos, governadores e presidentes, reis, mas só existe um imperador que se assenta no trono do universo e governa poderosamente, e ao Senhor. E ao Senhor. Então a preocupação deles era qual a relação deles como judeus piedosos com o mundo. Qual que é a minha relação? O que eu tenho que fazer? Como que eu me relaciono com o mundo? Essa é a pergunta de muito cristão, aliás. Como que o cristão se relaciona com o mundo? Essa é a pergunta deles. Como que nós devemos nos relacionar com esses impostos? O cristão paga imposto ou não paga imposto? Sabendo que os impostos são muitas vezes roubados, os governos são ladrões e corruptos, devemos pagar. Qual que é a relação do cristão com o governo? Essa é a pergunta feita de uma outra ótica, ou usando outras palavras. Jesus, então, ele vai mostrar uma coisa que para eles é muito importante entender, que o problema deles não era com o governo. Jesus está nos chamando, me chamando, eu e você como chamou a eles. Jesus os está chamando para se preocupar com uma coisa: se preocupem com o meu relacionamento com vocês, se preocupem com o relacionamento que vocês têm comigo, e a questão do governo, as outras questões vão cair no seu lugar certo. Se preocupe com o seu relacionamento com Deus, e você vai saber se relacionar com o mundo, e você vai saber se relacionar com o governo. Você vai saber se relacionar com outras autoridades. Se preocupe com o seu relacionamento com Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto é resto. Vai cair no lugar certo. A preocupação deve ser, como que está a sua vida com Deus? Essa é a preocupação. Então ele vai deixar muito claro que o nosso problema não é externo. Não é como nós vivemos externamente, nosso problema é interno. O problema do nosso coração é interno e não externo. E é para isso que Jesus veio. Ele veio para lidar, não com governos. Jesus, ele não veio para destronar Roma na sua tirania, na sua corrupção. Jesus, ele não veio para isso. Jesus, ele não veio para lidar com administrações corruptas nesse mundo, com governos corruptos nesse mundo. Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Jesus já lidou com todos esses governos corruptos na cruz, há 2000 anos atrás. E todos eles vão comparecer um dia diante de Deus para prestar conta de tudo que eles fizeram. Existe um Deus no céu, o justo juiz, e ele marcou o dia da ira, que todos aparecerão diante dele e prestarão contas. Então, a pergunta deles aí, ou a vontade deles, nós não vamos pagar imposto, nós nos submetemos apenas a Deus. A vida deles mostra que eles não se submetem a nada, que eles querem ainda evitar de pagar esses impostos. Então eles não querem pagar imposto, quando na prática eles não servem e eles não amam a Deus.
Eles querem, não vão pagar imposto porque a gente serve só a Deus. Na prática não tem nada disso. Na prática é só religiosidade vazia e palavras sem verdade. Então o problema não é Roma. O nosso problema, meus irmãos, não é a Casa Branca. O nosso problema não é o Lulinha. O nosso problema foi resolvido há 2000 anos atrás, na cruz. Ele nos libertou daquilo que era realmente o nosso problema. O nosso problema não é externo, o nosso problema é interno, é o pecado. Nós precisamos ser livres do pecado, que atinge e afeta todas as áreas da nossa vida. E Jesus veio para lidar com o pecado, para nos libertar do pecado, para nos trazer um novo relacionamento com Deus e estabelecer o reino de paz e justiça para todos. E Ele já fez isso. Talvez você não veja agora, mas Ele está a cada dia mais próximo. E um dia nós estaremos com Ele num reino de paz e justiça para todos, onde não vai haver mais choro, não vai haver mais lamento. Nós estaremos com Ele, com o grande Rei que nos governará para sempre. Então Deus está preocupado em tirar o domínio tirano do pecado das nossas vidas. Com os governos Ele já lidou. E tudo isso foi feito pelo verdadeiro imperador, o imperador Jesus. Aquele que todo o universo se submete, porque toda língua confessará, todo joelho dobrará, e toda língua vai dizer, Ele é o Senhor. Os governos hoje corruptos, todas essas pessoas que maltratam, que subjugam pessoas, todas elas, um dia se apresentarão diante do Senhor, se ajoelharão diante dEle e confessarão que Jesus é Deus para a glória do Senhor. Eles vão confessar. Jesus já lidou com tudo isso. Então, nós podemos ter a certeza dessas coisas, porque Ele morreu, mas porque Ele ressuscitou. Ele se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele já estabeleceu o seu reino aqui. Nós já vivemos a eternidade aqui. E Ele está espalhando. E a cada dia nós esperamos a volta de Jesus mais ansiosos. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. E por esse texto maravilhoso que nós podemos hoje estudar aqui, Senhor. E como é bom saber, Pai, que todos os reinos e todas as autoridades, todos eles, estão debaixo da sua soberania e do seu poder. E o Senhor governa e controla absolutamente tudo do seu trono, porque Tu és o grande imperador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou Jesus, o nosso maior bem, o nosso tesouro, o nosso tudo, para que nosso relacionamento com o Senhor pudesse ser restaurado e transformado, para que nós hoje pudéssemos te chamar de Pai. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a viver, colocando a nossa lealdade ao Senhor, devotando completamente as nossas vidas ao Senhor, te adorando com palavras que saem de um coração cheio de adoração, e que te obedece, e não apenas vive uma religiosidade vazia, dominical. Dá-nos graça para viver assim. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.